Então, naturalmente que a estrutura de dados vai influenciar diretamente no formato de dados, né? Na verdade, eu já falei de formatos de dados diversos que a gente tem, ah, citei imagens, sons e tudo mais, mas dentro do contexto de ciência de dados e mais do que isso, de engenharia de dados em geral, a gente vai dividir os dados nos tipos, os formatos usados nos tipos mais comuns. A gente vai falar dos dados que são de textos, né? Por exemplo, o CSV é um exemplo desse cara, que eles são armazenados no formato de texto e eles costumam ter formatações, delimitações que permitem separar os campos de maneira efetiva. A gente, não sei se eu citei, mas acho que um formato muito popular é o JSON, né, que é como se fosse um dicionário do Python, só que no formato de um arquivo. Então você consegue definir entidades por meio de chaves com valores e cada valor define uma entidade com listas, que aí tem uma lista de várias e várias entidades. Então ele é muito popular, é o formato de arquivo mais popular para dados semi-estruturados, o YAML. E o YAML vai ser particularmente relevante para a gente porque ele é um dado, é um tipo de formato de dado semi-estruturado, né? Porque ele trabalha como se fosse um JSON, mas ele é inspirado no XML, né? Então ele tem um formato um pouco diferente. E para nós vai ser particularmente relevante, porque o YAML é um formato extremamente popular para quando a gente quer criar arquivos de configuração, é, porque ele é bastante legível e comparativamente mais legível do que um arquivo JSON. E por fim, a gente tem o conjunto de arquivos binários, né, que compõem todo o resto. Na verdade, o binário, que também é conhecido como blob, e guardem esse nome na cabeça, blob, porque quando a gente for falar de serviços na nuvem, muitas vezes você provisiona um container para blobs, né? Então particularmente uma terminologia bastante frequente. E os arquivos binários são todos arquivos que têm uma formatação por bytes, né? Eles seguem algum tipo de estrutura, né? Mas é uma estrutura particular para cada formato de arquivo, em termos de quais bytes representam o que naquele arquivo. E aí a gente tem como os tipos mais comuns imagens, vídeo, áudio e documentos. Mas, no nosso caso, em particular, o formato binário que a gente mais vai trabalhar vai ser o formato do Parquet, né? E existem outros formatos de binário, como o ORC e o Avro, que são formatos otimizados para dados estruturados. Né? E a gente vai ver como o Parquet vai ser particularmente relevante quando a gente estiver falando de Big Data e quando estiver falando de Spark, por exemplo.